Olá, bem-vindos a mais um programa da TV Imigrante. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, uma professora, uma educadora física, uma professora de constelação familiar, uma terapeuta, e vai ter tudo a ver com o propósito da TV Imigrante. O propósito da TV Imigrante é exatamente resgatar os nossos antepassados. Então, eu estou vendo várias profissionais de constelação familiar e a Conceição está sendo uma das primeiras. Deixa eu... Então, hoje nós vamos estar vendo essa integração, né, do conceito da... Olá! Tudo bem, Conceição? Oiê, boa noite, tudo bem, Rodolfo? Boa noite. Prazer estar aqui, viu? É uma honra para mim, para a TV e para as pessoas que já estão se conectando. Eu estou dizendo o quanto é importante, o quanto eu busquei, né, profissionais com experiência, com atuação profissional em constelação familiar. Né? Porque como a TV Imigrante sempre está procurando lembrar, resgatar os nossos antepassados, então, como todo imigrante que veio aqui para o Brasil, ou que ele migra para tudo quanto é país, é uma vida sofrida, né? Porque eles tiveram que largar a sua cultura, tiveram que abrir mão de muita coisa, e hoje, olhando a constelação familiar, que eu vou querer uma aula completa, né? Mas antes de falar de uma aula completa, deixa eu procurar aqui os meus slides, ok? Então aqui eu vou colocar aqui, puxa, não deu para pegar o teu girassol aqui. A minha logo, né? Mas eu queria que você me dissesse quem é a Conceição de Paula? Bom, primeiramente, deixa eu agradecer pelo convite, eu estou muito agradecida, é uma honra para mim estar aqui podendo participar, falar um pouquinho da minha ancestralidade, né, contribuir um pouquinho aí do que foi a minha família, né. A Conceição de Paula é uma filha de comerciantes, que nasceu com uma vida muito simples, e estudou muito, sempre foi em busca das coisas que queria, que acreditava, como faço até hoje, né, ainda busco muita coisa. E hoje eu sou uma mulher, mãe de 2 filhas lindas, sou professora de educação física, sou terapeuta de constelação familiar e uma eterna aprendiz, uma buscadora aí, sempre buscando coisas boas para mim, né? E aquilo que eu aprendo de bom eu tento passar para as outras pessoas, que é o que eu faço lá um pouco, tento fazer um pouco lá no meu canal. Que legal. Eu acabei te achando aí né, no mundo da internet, e, na verdade, eu não acredito muito que a gente acha, né? A gente acaba, como você falou, né? As coisas estão muito integradas. E aí eu queria saber, assim, qual é a tua origem? A tua origem, eu vi de Paula, né? Conceição de Paula. Qual é a origem? Isso. Então, o meu nome de batismo é Maria da Conceição e Silva, que é o nome da minha avó por parte de pai. Mas eu adotei o de Paula como nome para usar profissional em homenagem ao meu pai, porque eu não tenho esse nome. O meu nome é Maria da Conceição e Silva, que é o nome da mãe dele, do meu pai, da minha avó. Vamos ver se eu acho que vai dar alguns tilt aqui, mas eu vou procurar ajustar. Aqui não adianta pegar, porque eu não vou ver teu pai aqui, mas aqui eu acho que eu vejo, não é isso? Então, esse daí, na realidade, é meu avô. É meu avô. Na realidade, a família da minha mãe, que veio de origem italiana, é Pagnotta. Pagnotta. Eu também não tenho o sobrenome dela. Minha mãe chama Conceição Pagnotta. Chamava-se, né? Já morreu. Vem de onde? Da Itália. Ela tem a parte da bota. A parte do pai dela é da Itália. Tá. Isso. Ela vem de uma cidade... Quem veio para cá foi o meu bisavô. Meu avô e minha avó. É uma comunidade
Tem um nome aqui meio difícil. Filmofredo Brúzio é o nome da comunidade que ele vivia. Isso, então deixa eu ver. Ele nasceu lá... Qual deles? Espera aí, deixa eu ver se eu acerto aqui. Então, esses são meus trisavós. Não, esse é meu avô. Tá. É esse que veio lá da Itália. Todos eles. Não, esse daqui já era meu avô, já nasceu aqui. Esse já foi nascido aqui. Ai, que legal. Esse já era nascido... Isso, meu avô e minha avó. Maria Fiorina e José Panhota. Que legal. A minha avó tinha uma origem também ligada a portugueses, mas eu não sei muito da história, eu ainda preciso buscar isso. E desse meu avô, que vem o nome... Aqui no Brasil, a gente se escreve P-A-N-H-O-T-A, mas na realidade, o nome correto é P-A-G-N-O-2-T-A. Era Pagnota. Pagnota. Se leria Pagnota. Panhota. E quando veio para cá, acabou virando Panhota mesmo. Colocaram o NH, tiraram o G. E lá na Ponta da Bota, no sul, ali os dialetos é que eles mudam muito do jeito de falar o sobrenome também. Isso. Você sabe que meu primo estava me contando que esse nome Panhota é o significado dele. Quando vai fazer uma pizza que faz a massa, deixa crua, deixa aquela massa descansar, aquela bolinha de pão para fazer a pizza, aquilo lá é uma panhota. É vero. Olha que legal. É isso? Isso. Meu primo que contou, quando ele foi investigar a nossa ancestralidade para tentar tirar a cidadania italiana, ele foi descobrindo várias coisas, né? Gozado. As pessoas acabam, para tirar uma cidadania, por causa do interesse de querer ir para a Europa, para ter o seu, o seu passaporte. Exatamente. Europeu ali, eles acabam pegando os ancestrais. E isso já deveria ser sem tirar qualquer coisa, né? Já deveria ser... Eu não... É até uma estranha, não se falava muito. A minha mãe não ouvia meus tios falarem da ancestralidade deles. Por exemplo, para a minha mãe, para o meu avô, era uma coisa mais próxima, né? Parece que houve uma desconexão quando eles vieram da Itália para cá, que eu fui começar a saber dessas coisas quando eu fui ficando mais adulta, que eu fui buscar algumas coisas, meu primo trouxe outras, mas eles mesmos não têm essa ligação lá da Itália com a gente, parece que é uma coisa distante para eles, acho que houve uma desconexão, não sei o que foi. Então, aí é que eu quero ouvir depois da professora especialista em constelação familiar, quer dizer, como é que a gente vai buscar isso? Porque é uma coisa, a gente acredita no DNA, né? Cientificamente fala a verdade, não está no DNA, veio dos pais, quer dizer, isso a gente acredita. Agora, do movimento, da energia que a gente carrega, isso daqui, como não está muito cientificamente, acaba acontecendo isso. E aqui eu tenho mais, e esses daqui, quem são? Então, esses que são os meus bisavós que vieram para cá. Que legal. Esse meu bisavô que veio da Itália. Esse que é o Antônio Panhota, que morava lá em Cosenza. Em Cosenza? Na região da Calabria. É isso. Essa comunidade de Filmofredo Brúzio chama. Na região da Calabria. Meu pai veio da Calabria também. Olha que legal. Ai, tá vendo? E eles brincavam... Quem sabe eram conhecidos lá, né? E eles ainda falam o seguinte, né? Aí vai entrar depois nessa parte. Eles falam, não, calabrês sempre cabeça dura, né? Porque senão... Tipo, eles têm a afirmação deles e era isso. Não é? Eu também já ouvi falar muito sobre isso. Tá vendo? Mas é mentira, viu? É mentira. Aqui a gente é tudo cabeça aberta. A gente muda toda. Uma coisa que eu fiquei impressionado, que o pessoal às vezes não percebe, mas tem um trabalho, né, da TV Imigrante junto com o entrevistado de fazer o levantamento, como você falou, até teu primo, né? Quem que fez o levantamento lá na Itália? Meu primo, Luca Panhota. Ele colocou o nome, ele também não tinha. Depois que ele ficou adulto, ele tem que mover uma ação, né, para colocar o sobrenome. Eu também não tenho. Mas eu coloquei nas minhas filhas. Minhas duas filhas têm Panhota. Que belo.
Eu fiz questão de honrar as origens, aí eu coloquei. Isso é Se bem que também eu não posso falar nada da minha, porque eu tenho a outra origem, o nome da minha avó, né? Também muito, muito importante. Sim. A minha avó paterna é o nome dela. Mas a minha avó paterna também é uma história interessante, porque ela era casada com um filho de português, mas ela era aquelas negras de indígena, sabe? Aquelas... Que legal. Acho que já tinha tido mistura de negro com índio, né? Uhum. E ela era daquelas negras de cabelo bem liso. Meu pai tinha um cabelo bem liso. E é o nome dela que eu tenho, Maria da Conceição e Silva. E Silva. Então, Isso. E aí eu adotei de Paula como homenagem ao meu pai, que é o sobrenome dele. Eu achei uma preciosidade do que você levantou na parte de documentação. Você me passou, vou tentar colocar aqui. Isso daqui o que que é? Então, um deles é o passaporte. Esse é o Acho passaporte. que esse é o passaporte. Esse é o passaporte. E, ó, e Humberto I era o rei, né? Lá da Itália, né? Interessante, né? Nossa. A gente olhar um passaporte desses hoje, né? Por isso que eu falei, é uma preciosidade. E quanta coisa... Meu primo foi lá e tirou xerox autenticada direitinho. Nossa, que legal. E é de quando ele veio pro Brasil, que era para ficar 1 ano, né? Aí no passaporte está dizendo que ele tinha direito de ficar 1 ano, mas acabou ficando, né? Eu reparei, deixa eu até ver, eu procurei colocar de todas as maneiras, né? Porque sempre dá uns cortes. Deixa eu ver. O que eu reparei, né? Todos eles, por exemplo, o passaporte que eu entrei aqui no Brasil, como eu te disse, eu sou italiano, nascido em Alexandria, no Egito, empacotado bem pequenininho aqui com 6 meses. E aí, com 6 meses, a gente não tem passaporte. Com 2 anos, com 9 anos, era a mãe, ela tinha o passaporte e tinha quem? Eu no colo, bebê, a minha irmã e meu irmão. O passaporte era conjunto. E agora eu estou vendo esse daqui, mas... Nossa, são... E essas coisas a gente acaba jogando fora. Não tem como. Às vezes você guarda muito bem numa gaveta, aí você casa, muda, e aí alguém fala que velharia é essa? E pega e joga, né? Colecionadores, como eu vi esse material. Eu vi que você me mandou também certidão de nascimento deles. Isso, do meu bisavô. Nossa, que... Ó, tá lá em cima. Esse é o 1870, né? Esse é José Pagnoto. José Panhoto. Aqui já colocando... Isso, esse é meu avô. Esse é meu avô, E aqui, por exemplo, eu vou revelar uma coisa aqui, exatamente porque você está aí. Mas poucos sabem que o meu nome não é Rodolfo Cittadino. O meu nome é Rodolfo Mário Antônio. Eu sei que tem vários amigos que estão aí também entrando na live, essas coisas, mas porque eles batizavam as pessoas com o nome de santo também. Então, por isso que era Rodolfo Mário Antônio, né? Então, é uma coisa muito legal. Aqui eu tenho o quê? Certidão de casamento. Isso, essa certidão é do meu... Esse é do meu bisavô, né? É isso mesmo, do Antônio. Conceição, você sabe que... Esse está certinho, Panhoto. O que eu repito também é que as pessoas aqui... eu acho que não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, mas aqui geralmente a gente fala quem são teus pais. Você sabe falar o nome dos seus pais. Quem são os nomes dos seus avós, você sabe falar. E aí você já começa a ficar dos teus bisavós. E depois dos bisavós vem o quê? Eles falam, já é os tataravó. E eu falo, não, né? Tem os triavós, e você usou esse termo. Né? Tem triavô e o aí depois pode falar tetravó, né? Também. Depois, né? Aí eu vi mesmo. Isso daqui eu acho que era onde falava exatamente como a permanência, não é? Quanto tempo podia ficar ou não? Não, esse aí é a certidão de nascimento do meu bisavô. Ainda é. Do Antônio Panhota. E aí tem o nome dos meus trisavós. Entendi. Que tem aí meus trisavós, eu consegui anotar aqui direitinho, que é a Concetta Parisi e o Pasquale Panhota. E o filho deles, que é o Antônio Panhota, que está aí, que ele nasceu, tá a data, 16 de dezembro de 1870. Que belo. Então, olha aí, Tom. Então, o que a gente está fazendo? Se a gente for entrar daqui a pouco na constelação familiar, nós estamos dando luz
né? Nós estamos lembrando dele. Isso, nós estamos fazendo a inclusão de todos eles. Não é? Então, eu vou até te falar que há pouco a gente conversou pelo telefone. Isso. E eu já fiz algumas lives, e interessante que essa eu comecei a ficar nervosa, até pedi para minha filha, nossa, tá mexendo muito aqui nas minhas células, porque tá me dando uma tremedeira, e eu comecei a ficar um pouco ansiosa, precisei fazer umas respirações, eu tô muito emocionada de falar sobre isso, porque existe uma coisa já que a ciência já comprova, é uma parte da ciência que chama epigenética, que ela comprova que além de características físicas que a gente traz dos nossos pais, dos nossos avós, a gente também traz geneticamente traumas. E é com isso que a constelação trabalha. É uma coisa genética mesmo. Isso já é comprovado. Por isso que eu falo, o pessoal reconhece quando fala sobre DNA. Mas essa outra parte, o pessoal fala, não sei direito. Não, carrega tudo sim. Né? Carrega tudo. Nós somos só energia, mas aí vamos... Então, vou te deixar mais confortável, que daqui a pouco eu já começo, então, a entrar numa parte aqui. Deixa eu ver. Que aqui é realmente um álbum de figurinha, né? Eu vou colocar... Ó, eu tentei colocar você aqui, mas vamos entrar nessa aqui também. Isso daí é uma teia. Eu fui tirando alguns prints do teu perfil no Instagram. Isso. Achei fantástico, né? E esse daqui, ele está muito bonito. Que são mãos. Depois vão ficar essas fotos printadas, né? Junto com a live, junto com a tua estrutura. E uma das coisas bonitas é esse entrelaçamento, né? Isso. Agora, diz uma coisa. O termo constelação familiar, de onde vem? Como é que surgiu isso? Então, quando o Bert Hellinger criou, eu não sei, eu tenho minha amiga aqui, a Débora Helfman, se ela puder colocar aí o nome em alemão, como é que era outro, diz que na tradução não acharam outro nome, não ficou muito bom, constelação, mas diz que em alemão eu não sei te dizer qual é. Porque como o Bert Hellinger, que criou as constelações, ele é alemão, quando traduziram para o português ficou constelação. Mas constelação por quê? Porque a constelação coloca cada pessoa da família na sua posição correta, são posições. Como se fosse uma constelação de estrela, cada uma não tem a sua posição, sim. funcionam harmonicamente. Eu vi até... Mas diz que, ela colocou o nome aqui, ó, Aufstellung, eu não sei ler. Essa minha amiga é consteladora também, a psicóloga Débora Helfman, ela está aqui assistindo. Oi, queridas. A Rose também. Esse é o nome de constelação familiar lá do Bert Hellinger. Aufstellung, eu não sei falar alemão. Mas quem foi? É isso aí. Quem foi esse Bert Hellinger? Bert Hellinger, o ano passado ele faleceu, né? Até o ano passado a gente tinha a oportunidade de ter ele vivo aí, de beber na fonte. E ele nasceu na Alemanha, ele foi padre, ele estudou pedagogia, área de psicologia, terapia primal, ele foi fazendo vários estudos e depois que ele passou por várias coisas na vida dele, né? Ele serviu no exército do Hitler, claro que não porque queria, né? Mas era obrigado. Tanto que ele fugiu, né? Ele deu muita sorte de não ter sido morto. Ele conta nos livros dele, com a história dele, que é muito bonita, como ele conseguiu fugir. E depois, como missionário, como padre, ele foi fazer um trabalho na tribo Zulu, na África. E lá que ele começou a observar que tinha umas famílias que elas não tinham muito conflitos. Né, ele observou que existiam ordens nessa família. Legal. E aí ele trabalhava, aí depois disso, quando ele largou, viu que aquilo não era o caminho dele de ser padre, que ele resolveu trabalhar com a terapia, ele trabalhava muito com terapia em grupo. E a constelação, ela foi sendo, ele fala que é uma terapia viva, que ela ainda vai evoluir muito ainda, mesmo ele já tendo ido embora. E conforme a vida dele, as coisas que ele foi descobrindo, ela foi se formando. A constelação no passado era uma, hoje em dia ela já deu uma evoluída assim incrível. E ele falava que isso era constante, era uma coisa viva, não tinha como parar. E todos nós que trabalhamos com isso tínhamos que dar continuidade para isso, entendeu? Então ele criou isso, que é uma coisa, apesar de ele ter estudado os grandes Freud e todos esses monstros que a gente diz aí da psicologia, da mente humana, ele estudou tudo isso, mas o que ele criou é algo novo. Tem algum embasamento em cima dessas terapias que ele estudou,
mas é algo muito novo, porque quando você tem a filosofia, da constelação, do Bert Hellinger, que você estuda, você pode trazer para sua vida, mas quando você vai abrir uma constelação, vai fazer uma terapia de constelação, existe algo fenomenológico, que a ciência explica algumas coisas, mas tem coisa que ela não explica ainda. Ok, então o que ele acabou fazendo, ele criou, vou fazer uma analogia, porque a gente vê um pouco dessa área, né, do marketing digital, mas ele deixou um software aberto, né? Ele deixou o código aberto. Exatamente. Como o Linux. Cada um vai lá, então eu acho que cada consteladora, cada pessoa, ela em cima daquilo, ela vai descobrindo, né, outras coisas. Eu acho que essa é a evolução, de repente, da constelação. É porque cada constelação que você faz, cada constelação que você faz é uma. A gente aprende uma técnica, né? Pode-se dizer, tem todo um estudo, mas, cara, quando você abre a constelação, você não sabe aonde ela vai te levar. Você tem que se jogar do penhasco. O constelador, ele não pode ser uma pessoa muito controladora. Por isso que a gente, quando faz, a gente passa por uma espécie de terapia, porque a gente trabalha muito respiração, meditação, para entrar num centro vazio, porque o campo, que a gente chama de campo morfogenético, ele tem um tempo para funcionar. Esse campo morfogenético já é estudado por um cientista chamado Rupert Sheldrake, que está vivo ainda, e é interessante que ele é um cientista que ele é muito respeitado na comunidade científica, e ele tem um diferencial, porque os cientistas vão até aonde a ciência explica, tudo aquilo que é palpável. E esses cientistas e alguns outros já estão indo além, eles estão indo para essa parte espiritual, energética, e com isso está tendo grandes avanços. Então ele tem uma teoria dos campos morfogenéticos, que é o que o Bert Hellinger falava, que a alma da gente não estava dentro, ele dizia que estava fora, em volta. E esse campo que cada pessoa tem morfogenético ficam as informações. Ele nem chamava de energia, ele chamava de informações. Então é esse campo que eu acesso na pessoa, ou outro constelador, para acessar toda a ancestralidade dela, e a gente vai ver ali o que está em desordem. Legal. Então, na hora que você está falando em desordem, o que eu acho legal, que eu assisti algumas lives tuas, eu achei uma das consteladoras, vamos chamar, que melhor explicou para mim, né? O entendimento, porque até aí a gente ouve muito, né? A constelação, mas como é? Aí eu cheguei, às vezes, até a falar, tá legal, uma terapia em grupo de baseada, tem um monte de gente, a gente também faz. Não, peraí. E aí, quando você falou que existe, dentro da constelação, existem as leis, né? São 3 leis, é isso? A lei da ordem, que é da hierarquia, é isso? Tem a lei da ordem, da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber ou dar e tomar. Ok. Mas só para explicar, a constelação é muito difícil mesmo de ser explicada, ela não é uma coisa fácil de ser explicada. No começo, o Bert Hellinger não tinha nem livros escritos. As pessoas que estavam em volta dele que começaram a pressionar ele, e muitos dos livros são feitos de terapias que ele fazia, que ele dava curso para psicólogos, para outros terapeutas, né? São livros, inclusive, na minha opinião, muito difíceis de... Eu, como venho da área pedagógica, os livros que eu leio geralmente são muito didáticos. Sim. E eu não acho o livro do Bert Hellinger didático, ele simplesmente vai colocando o que aconteceu ali. Só que você começa a ler, e de repente alguma frase que ele fala, aquela frase te toca profundamente. Abre assim um campo gigante, né? É verdade. Então não é muito fácil mesmo de explicar o que é constelação. Mas antes de eu falar das 3 leis... Isso, da ordem. A gente começa pela ordem, porque a hierarquia é a ordem. E a ordem, o que me pareceu, é que é como se fosse a árvore genealógica, né? Tem uma ordem. É isso? Isso. Sempre quem veio antes tem a precedência, tem uma maior importância. Não uma maior importância no sentido de arrogância. Mas é como você mesmo citou. Você não falou, os imigrantes vieram de qualquer lugar do mundo, né? Eles sofrem muito, eles largam tudo lá, eles sofrem preconceito, tem que aprender uma nova língua. Então o sofrimento é muito grande. É verdade. Então eles têm muito mais importância, são muito maiores nessa questão do que os filhos deles, depois eu, e eu estou acima dos meus filhos. Então tem essa ordem, quem veio primeiro tem mais importância. Então, inclusive nos filhos, o primogênito, o segundo, o terceiro. Então, isso daqui a gente sempre parece que estava falando das coisas do passado, né? Falava, antigamente o pessoal respeitava pai e mãe.
E dentro dessa hierarquia, que tem a coisa do respeito, né? Então, o irmão menor tem que respeitar o irmão maior, é isso? Isso. O que acontece é assim, quem veio antes sempre acabou sofrendo um pouquinho mais. Porque, por exemplo, o primeiro filho, o pai e a mãe, não sabe ainda como que é lidar com aquilo. Geralmente, o segundo e o terceiro filho têm uma vida bem melhor do que o primeiro. Porque eles já aprenderam, geralmente o terceiro filho já vem numa condição melhor de vida. Então, já tem coisas, né? O que acontece assim, não é que o filho mais velho vai falar e o mais novo tem que acatar. Não é isso, principalmente quando é adulto. Mas, por exemplo, eu sou a terceira. E eu, na minha vida inteira, eu fiquei dando pitaco na vida da minha mãe. Eu me achava a poderosa na vida das minhas irmãs. E eu achava que eu fazia isso, que eu estava ajudando. É. E eu estava causando um grande problema na vida de todo mundo, inclusive na minha. Porque eu estava saindo do meu campo e me intrometendo em campos maiores que não me cabem. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, eu estou carregando pesos que não são meus. Quando eu falo para minha mãe, mãe, a senhora tem que fazer tal coisa, eu tô passando um sinal que ela não tem competência para viver a vida dela, que ela não é capaz. Se eu falo para minha irmã mais velha a mesma coisa, é isso que acontece. E aí causa esse problema. E aí tem o emaranhamento, é isso? Dá uma confusão. Emaranhamento. Por isso que você viu aquelas redes. Aquelas redes estão tecidas de forma certinha. Não está emaranhado. O emaranhado acontece quando você infringe uma dessas leis, né? É que a gente falando assim, para explicar, fica... mas não fica estranho, né? Mas aí a gente destrinchando, vamos ver se a gente consegue passar realmente o conhecimento dele, que é muito grande. Eu sei, por isso que é uma obra de 40, 50 anos, para falar em alguns minutos é complicado, né? Eu vou ver ainda, depois, se conforme o andamento, em tempo, a gente vai chamando várias pessoas e a gente deixa isso aberto exatamente para quem quiser entrar na TV Imigrante, levantar a mão e falar, eu gostaria também de deixar registrado, né, dar luz aos meus ancestrais. E aí a gente faz uma live. Isso. Como até agora eu chamei sempre vários amigos, diretor da Globo, o cara de teatro, alunos, a gente sente mais à vontade. Agora, quando vem as profissionais, eu falei, isso é grande, né, pela live que eu vi. Então, depois eu falei, talvez a gente consiga convidar outras consteladoras, mas depois a gente vai falar só de uma lei. Em cima dessa lei, a gente vai embora, né? E uma delas, Conceição, essa daqui, da lei ainda da ordem, eu lembro de uma coisa que os japoneses, com a cultura japonesa, eles dizem que o filho mais velho é que tem a prioridade de casar. O filho mais novo tem que esperar antes o mais velho casar para depois ser a vez dele. Quer dizer, isso eu acho que só realmente lá na África, né, que o Bert Hellinger acabou vendo a harmonia, porque existia as conexões e respeito por esse tipo de cultura, e a parte ocidental realmente virou um Deus nos acuda, né? Então, é um negócio que... nós ficamos bem bagunçados aqui, né? Muito. Por isso que eu acho que vocês vão ter muito trabalho. O mercado de vocês é fantástico. Olha, aqui eu estou vendo que a Nívia está perguntando, quando o irmão mais velho fala com o mais novo, também não tem essa interferência pensando na individualidade de cada um? Então, o irmão mais velho, ele pode falar. Agora, a pessoa mais nova, ela não precisa obedecer o irmão. Ela pode ouvir com respeito e falar, olha, meu irmão, eu respeito a sua opinião, mas por respeito a você, mas eu quero fazer do jeito que eu acho melhor para minha família. O problema é a maneira como se faz, né? Porque geralmente o irmão vem querer dar uma opinião, o mais velho que seja, e eu, como mais nova, fico lá na minha arrogância, não quero ouvir o que ele tem para falar. E às vezes é só ouvir. Olha, meu querido irmão, tá tudo bem, eu entendo que para você é desse jeito, eu respeito a sua opinião, mas eu, para mim, na minha individualidade, no meu coração, na minha alma, eu vou fazer um pouquinho diferente. É diferente de eu chegar pro meu irmão mais velho e falar, ó, você não se intromete na minha vida, que você não tem nada com isso, eu vou ver o que sei da minha vida. É diferente, entendeu? Você não precisa fazer o que seu irmão, você tá adulta, fazer o que seu irmão mais velho falou. Não é disso que se trata. É a maneira como você lidar com as pessoas mais velhas, com os que vieram antes.
Porque às vezes as pessoas têm medo de falar, ah, mas aquela minha mãe ou meu tio já tá velho, só fala abobrinha. Gente, tem muita coisa boa para se falar. Se a gente não tiver paciência, às vezes, para aprender o que ele tem para falar, e tem que entender todo o contexto que a pessoa viveu. Então, quando a gente coloca à luz toda essa ancestralidade que sofreu tanto, a gente começa a se colocar no nosso lugar. Porque hoje em dia eu tô falando com você aqui, eu tô aqui no meu celular, ou é um notebook. Gente, quando eu era criança, a gente saía para brincar, a mãe da gente não sabia onde a gente estava. Então, se a gente não achar que a vida... Aí a gente reclama da vida, as pessoas reclamam. Então, se eu ficar achando que a vida é um mar de rosera para eles, não era. Eles tiveram que desbravar os mundos todos, qualquer ancestralidade que veio antes da gente, pai, mãe, avô, bisavô, mesmo tendo sido aqui do Brasil, mesmo não sendo imigrante, eles sofreram muito mais. E Bert Hellinger dizia que pai e mãe deram uma coisa pra gente que a gente nunca vai poder retribuir, que é a vida. Então ele falava que a gente tinha que ter gratidão pelo pai e a mãe no momento da concepção. E depois o que eles fizeram, pai e mãe, como homem e mulher, aí a gente tenta entender, tenta aceitar, mas a gente agradeceu o momento da vida. Bacana. Entendeu? Então, o irmão é só respeitar, não precisa fazer o que ele manda, é só falar com carinho, falar com respeito. Bacana. Acho que deu para entender, né? Deu. Agora, diz uma coisa. Isso daqui, legal. Hoje em dia, as famílias também acabaram, muitos casais se separando, filhos para um lado, depois se juntam com o outro. E aí onde que entra quem é mais velho ou quem é mais novo? Aí a confusão está formada, se formos olhar por esse lado de hierarquia. Não, tem uma questão também. Por exemplo, se a pessoa casou, terminou o relacionamento, o relacionamento mais importante sempre no casamento é o atual. Mas o que teve anterior tem precedência, tem que ser respeitado. Então, quando eu saio de um relacionamento, que eu me separei, eu só vou conseguir ter uma felicidade, ter uma continuidade no relacionamento se eu fechar esse ciclo bem fechado. Se quando eu termino um casamento eu só consigo ter raiva, ódio, claro que tem aquele primeiro momento que fica isso. Mas passa 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a pessoa tá lá morrendo de câncer porque não perdoou o tal do homem lá, ou a mulher. E essa pessoa não consegue ver nada, porque não é possível no casamento não ter nada de bom. Então, quando ela consegue fechar, olha, foi como foi, a gente tem que aceitar o que foi. Mas eu agradeço aquilo que foi de bom. Agradeço as coisas boas que nós passamos e agradeço os filhos, né? Isso. Que também foi feito através dela. E aí é uma coisa que não é assim da boca para fora. É uma coisa que tem que ser aqui dentro. É aí onde as constelações ajudam muito. E a pessoa naquela coisa, fui humilhada, ela sobe naquela arrogância. Eu sei que é difícil. Eu também sou separada, eu entendo. Não estou falando que seja fácil. Sim. Mas é a gente conseguir fechar aquele ciclo bem para conseguir ter o outro. Então, esse tem precedência, mas o atual é o principal. Pai e mãe são do mesmo tamanho. E aí, se eu tive um filho com o meu primeiro marido, ele continua sendo o mais velho. E o filho que eu tenho com esse, da minha parte, é a segunda filha. E, inclusive, os filhos abortados têm que ser contados também. Okay. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Então. O primeiro foi abortado. Foi um aborto espontâneo. Natural. E eu não tinha nem tido certeza que era. Eu fui descobrir isso numa constelação. Ah, é? Olha que interessante. Eu não tinha certeza e na hora, na constelação, saiu sobre isso. E na hora que deu luz, muito interessante. E na hora que deu luz nisso, aí você se sente melhor e você já conta 3, certo? Isso, agora eu sempre falo, eu tenho 3 filhos, mas o meu primeiro não está mais entre nós, ele já morreu. E a gente não tem uma cultura disso, né? Na constelação não existe o moralismo, se a pessoa tirou, se foi espontâneo, não é. Aliás, em nada na constelação familiar não trabalha nesse nível de moral, né? Sim. É um lugar, a constelação familiar, Bert Hellinger, é um lugar de evolução pessoal e espiritual, enquanto ser humano em todos os níveis, né? Que nós somos físico, nós somos social, nós somos espiritual. Então era nesse nível da pessoa conseguir evoluir. E se a pessoa ficar pensando, porque eu fiz errado com a culpa, aí não vai conseguir evoluir nada. Então na constelação não tem isso. Agora, o que eu estava perguntando é assim, legal, então você tem teus filhos.
você tem os 3 filhos, tem as 2, né? Aí você casa novamente e esse teu marido novo, atual, ele traz mais 2 filhos. Agora, entre os filhos, quem que vai respeitar? Aí ninguém vai respeitar ninguém. Tipo, ele é mais... Então, é que esses 2 filhos, não, os filhos que vêm de um outro casamento, é do sistema dele, não faz parte do meu. Aí tem que haver um sistema, tem que haver um respeito entre família, mas não é o sistema. É que nem no caso de um filho adotado. As pessoas que têm filho adotado aí vão me bater, mas é assim. A pessoa que adota, ela tem muita importância. Mas a pessoa, o sistema dela é o que deu origem, é o que nasceu de sangue mesmo. Tanto que a pessoa, quando adota, se ela não pensar na criança, se ela não tiver respeito por esses pais, costuma ter muito problema no casamento. Se ela adota uma criança pensando só nela, porque eu quero ter um filho, não pensa na criança. E também julga os pais dessa criança, os pais abandonaram, mas que pais são esses? Que a gente faz muito essas coisas, infelizmente, né? Sim. Isso costuma causar muito problema, muito emaranhado, que a gente fala na família. Tanto é que depois, esse filho adotado, se ele não foi bem esclarecido, existe uma coisa interna dele querer procurar quem são os pais biológicos. E às vezes o pai adotivo, por uma arrogância, por querer ser maior, não, eu que cuidei de você, seu pai te jogou na rua, não consegue entender. Mas é uma coisa mais forte do que a pessoa, porque é genético, está na carne, está na alma, não tem o que fazer. Quando é possível, é bom incluir essa família, mesmo que você não conheça e não saiba quem é, você tem que incluir no seu coração tanto a pessoa que foi adotada, né, como os pais também. É que nem com alunos numa escola. Você não pode olhar para o aluno só como uma pessoa. Quando ele entra na escola, na sua sala de aula, ele entra, você tem que olhar para ele toda a ancestralidade junto. Você recebe o sistema. Legal. Mas aí já é uma outra... Sim. E uma das coisas que eles dizem também, que o imigrante, assim que o filho nasce, o neto nasce, às vezes o neto, existe uma vontade de voltar para o país de origem muito forte. Acaba tendo, eu não sei, eu quero conhecer a Itália, não tem como. Né? Eu vim pequeno aqui, era alguma coisa que me chamava. Né? Tanto é que tem um cara aí que diz assim, Mussolini, ele tem um ditado interessante, apesar das controvérsias aí, mas ele falava assim, você troca de terra, mas você não troca de céu. O teu sentimento continua. Né? Quer dizer, você trouxe uma música italiana que é bela, tá? E aquilo lá te remete, você volta, não tem como. Você está bem no país, pessoas que aceitaram maravilhosamente, mas dá essas coisas. Agora, Conceição, a segunda lei é o do pertencimento. O que é essa lei? O que Berti falava muito? Isso tem a ver um pouco com o que eu falei do filho adotivo. Ele fala que todas as pessoas pertencem, né? Não existe, mesmo aquela pessoa que nasceu, não conhece pai e mãe, não sabe de onde é, mudou de estado, de país, ela pertence àquele sistema familiar. Então, todos têm esse direito de pertencer. Então, o filho, ele pertence à família que ele nasceu. Depois, essa família que ele nasceu, se alguém adotou, mas a família de origem é ele. Então, por exemplo, vamos supor, numa família teve uma pessoa que é usuário de drogas. E aí a família não aceita muito bem, expulsa, e aí vai vindo as gerações, vai nascendo filho, e aí ninguém fala dessa pessoa, essa pessoa ficou completamente excluída. Existem casos também de algum suicídio na família, e as pessoas sentem vergonha, e não falam mais as pessoas se esquecem. Isso é uma pessoa excluída. Então precisa trazer essas pessoas à luz, para poder o sistema funcionar direito, senão causa emaranhamento. Então, todos pertencem. Então, por exemplo, quem que faz parte do sistema? Não é só consanguíneo, não. Eu tenho pai, mãe, avós, bisavós também, que influenciam mais na vida da gente, nesse caso, né? Segundo a constelação. Os tios, tias, os filhos, mesmo os abortados. Mas, por exemplo, se o meu pai teve um relacionamento muito importante antes da minha mãe, e ele não fechou muito bem esse relacionamento,
esse relacionamento também faz parte do sistema e traz emaranhamento para o sistema. Legal. E o que Por exemplo, se alguém da família... Pode falar. Não, vai. Conclui. Não, eu ia comentar que se alguém da minha família fez um assassinato, assassinou alguém, aquela pessoa que foi assassinada, ou aquela pessoa que assassinou alguém da minha família, também acaba trazendo emaranhado para a minha família. Fazendo um pouco parte do sistema. E o que vocês fazem como terapeutas exatamente tirar um pouco esses nós, esse emaranhamento, é isso? Exatamente, é uma coisa que acontece na terapia, porque é uma terapia breve, não é uma coisa que você vai lá toda semana. Existem alguns exercícios sistêmicos que a gente pode fazer como terapêutica, mas a constelação em si, ela não é feita só em grupo. Hoje em dia, com a história da pandemia, eu estou atendendo online. Então, a pessoa lá na casa dela, está lá no Paraná, sei lá onde, e eu aqui, e eu abro o campo dela e a gente faz a constelação com os bonequinhos e fica maravilhosamente. E no campo, às vezes traz à luz coisas que ela não lembrava mais. Às vezes ela sabe, tem coisas na vida da gente que a gente sabe, mas não lembra. E aí na constelação traz à luz, aí coloca esses incluídos. E aí aparece, a pessoa não sabe, depois ela começa a perguntar para a família dela, ela começa a descobrir. Começa a vir histórias aparecendo, falando daquilo. É muito interessante. Todas essas pessoas têm que ser incluídas. Eu vou dar uma passadinha rápida aí, mas esse negócio do pertencimento, eu sinto assim, tantos jovens hoje, a importância dele se sentir que ele pertence àquele grupo, àqueles amigos. Isso. E é isso que embrulha também a cabeça quando ele não é aceito, quando ele sofre bullying. E aí a coisa, né? Porque quanto é importante essa lei de pertencer a algum grupo. Isso. Né? Geralmente, quando o adolescente tem muito problema assim, de pertencimento aos grupos fora, é porque existe algum excluído na família, então ele está reverberando aquilo. Ah, que forte isso. Alguém que foi excluído... E ele procura fazer a mesma coisa fora. E às vezes ele não consegue, porque ele vai sofrer a mesma dor que aquela pessoa da família que foi excluída. Ele vai se sentir excluído. É meio doido, né? Mas é assim que funciona. Deixa eu só agradecer as pessoas que estão aqui na live. Tem tanta gente. E minha prima acabou de entrar, a Silmara, obrigado. A Débora, que é consteladora. A Rose. Tem o pessoal, minhas amigas da constelação que estão entrando. Então, tem que agradecer a elas, a Denise. Obrigada, viu, gente? A todos vocês que eu não conheço, de vocês estarem aí. Muito obrigado. Legal, né, Rodolfo? É muito legal. Eu acho que esse é um dos grandes exercícios para quem está entrando na live, quem entra dentro da TV Imigrante. Quando, por exemplo, aqui eu falei, ó, que legal, a Silmara, então, também é uma representante panhota, certo? Dos panhotas. Depois ela vai assistir a live e vai ver que a gente mostrou os avós, os antepassados dela, sem ela ter visto ainda. Mas então... ela tem panhota, eu não tenho panhota. Eu acho que é o seguinte, todos que entram deveriam pensar nos seus antepassados também. Tem uma hora que você tem que parar e pensar, falar, puxa vida, como é que eu dou luz também para aquele avô que eu não conheci? Eu acho que tem que... Esse é um dos propósitos da TV Imigrante, é de fazer com que as pessoas pensem, né? Retrata um pouco esse pessoal. É só pensar, eu acho que a gente já está jogando luz, está jogando energia, né? Com certeza. Tanto é que tem uma religião, eu acho que é o Jorei, eles fazem também as orações, é a imposição das mãos, né? E quando eles fazem... a igreja messiânica, que faz o Jorei. Isso, Jorei. É messiânica. Isso. Aí o que acontece? Uma vez um amigo meu me levou lá e eles faziam a imposição das mãos. Ah, legal, tal. Aí o instrutor lá falou, agora fica de costas. Eu falei, uai, para quê? Porque agora a gente vai fazer a imposição das mãos para você lembrar dos teus antepassados. Então eles oram também. Maravilhoso, legal. Quero ver se eu trago algum deles aqui também para seria sensacional. Porque a questão é que a gente não sabe que a vida dos nossos antepassados influencia, porque a gente repete. Depois, quando você começa a ver as histórias, você vai vendo que você está repetindo a história da sua avó, da sua bisavó, e é muito parecido. Histórias de mães com problema com os filhos, igual a mãe ter problema de relacionamento.
São problemas parecidos. É isso que a gente chama de emaranhado, né? E aí a constelação procura quebrar esse ciclo. Tipo, não repita de Ela novo vai... o que a sua mãe fazia, o que o seu pai fazia, porque você está A adotando palavra um novo não é... casamento. Isso. A palavra não seria quebra. Isso vem à luz, como você falou, aquela situação que está causando. E aquilo vai tocar da pessoa na alma dela, vai tocar geneticamente também. Mas claro que tem coisas que a pessoa tem que fazer também, né? Sim. Mas ativa profundamente o sistema familiar, se ela se tem que colocar ela em ordem, incluir alguém, vai começando a colocar cada pessoa no seu lugar, vai melhorando, tanto para a pessoa, como para quem está atrás, como para quem vem na frente. Melhora o sistema todo. Mas é um processo, né? Eu acho que nas duas leis que você colocou, tanto da ordem como do pertencimento, nós temos a parte da família. Eu digo isso porque, eu repito, o ano passado estava em Portugal dando uma palestra e eu tinha uma colega lá, professora de Angola, e ela falou que ela tinha me adotado como família, uma família alargada, porque a maioria deles perderam os pais com a guerra civil, que teve muito forte lá. Então ela falou, Rodolfo, você agora é da minha família. Não é consanguínea, mas é a família alargada. Eu achei tão bonito, sabe? Aquela coisa... Então, lindo! Então, acho que essas leis também, por exemplo, quando tem a lei da ordem, né, da hierarquia, as empresas adotam isso. Né? Quer dizer... Existe a constelação empresarial também. Tem. Que legal. Tem. Eu não trabalho, mas tem várias pessoas que trabalham. É muito legal. Muito. Mas então, por isso que eu acho que a metodologia que ele desenvolveu... Tem a pedagogia sistêmica também. É toda uma maneira de você ver a vida diferente, agir diferente. É muito legal. Mais ou menos. Entra um profissional novo, entra já tipo, eu sei tudo. Você é um veião aí que está na empresa. Calma, cara. Se juntar todo mundo, fica bom. Né? Agora, isso. No caso da empresa, o funcionário novo, se ele não consegue respeitar o antigo que está lá, ele não consegue fazer mudança nenhuma. Ele só consegue mudar se ele consegue respeitar o que veio primeiro, o que veio antes. É sempre assim que funciona. A única coisa que, por isso que talvez essa pandemia tenha feito todo mundo ficar falando do novo, do novo, e não sei o quê, mas é porque a velocidade que estava, e agora cada vez mais também, o ser humano é imediatista. Eu quero tudo. Eu pedi o delivery, não interessa se o motoqueiro vai se matar ou não, eu quero, né? Então, por isso que eles correm e depois falam, nossa, que loucos, né? Então, acho que exatamente. Essa coisa de ser o rápido, por isso que entre o velho e o novo é um negócio muito forte. Conceição, tem a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, a gente fala... Ela pode ser chamada de dar e tomar ou dar e receber, né? É um pouco estranho falar dar e tomar, mas é assim. Por exemplo, na constelação a gente usa muito falar tomar pai e mãe. E o que é tomar pai e mãe? É tomar o pai e a mãe da maneira como foi. Você pegar o pacotinho daquilo que eles te deram completo e aceitar. Porque geralmente a gente fica, eu não consegui isso, porque minha mãe não fez isso, meu pai poderia ter sido daquele jeito, e a gente fica jogando esses pesos nele, entendeu? Então, quando a pessoa tem problema com o pai, problema com a mãe, muita dificuldade, e ela não consegue honrar, agradecer esse pai e essa mãe pela vida, ela vai ter muitos problemas na vida dela. Porque se ela não tem força, que nem quando a gente vê a pessoa fala, nossa, mas eu estudei, me dediquei, eu sou uma boa profissional, mas eu não consigo. Sabe a pessoa que não consegue? Vai, parece que volta para trás, a coisa não anda, parece que está bem, e a pessoa não consegue ou não tem coragem de ir para a vida. Tudo isso é falta de tomar pai e mãe. É conseguir enxergar esse pai e essa mãe como seres humanos, não como aquele pai, aquele herói, aquela mãe que tinha obrigação de te dar tudo, porque eles só vão dar aquilo que eles têm. Então, quando você começa a ver um pouquinho da história, o filho sai desse... Geralmente o filho que não consegue ser filho, ele nunca vai ser um bom pai, uma boa mãe. Que legal. Então, se você tá, sua mãe e seu pai estão aqui, você tá desse jeito aqui,
Não, porque vocês, a minha vida é ruim, porque vocês isso, porque vocês aquilo. Ou porque fica intrometendo. Ah, porque vocês têm que fazer isso, porque a pessoa estuda, acha que quer saber mais que o pai e a mãe. Você tá entendendo? Ela fica numa desordem tão grande que provavelmente esse filho aqui não tá sabendo ser filho, ele não vai conseguir ser pai. E aí, onde que você vê hoje em dia? O filho que bate na mãe, bate no pai, que não respeita. Porque esse pai aqui, que é a nossa, da minha geração, que a gente achou que teve pouco, então a gente quis dar tudo pro filho. É verdade. Só que se o filho, a gente tem que dar aquilo que eles ainda não conseguem. A partir do momento que eles têm idade para fazer, a gente não pode dar mais. Se a gente ficar dando, a gente está passando aquela informação também. Vocês não são capazes. Vocês não podem. Entendeu? Então tem que ter um limite aí. Talvez futuramente a gente consiga equilibrar. Mas eu sou de uma geração que reclamou muito de pai e mãe e que acabou dando exageradamente para os filhos. E às vezes fora da idade, a gente vê hoje filhos com 30 anos morando com o pai e com a mãe, que não quer saber de nada, então lá, ou se não casa, depois separa, volta lá para a mãe e para o pai. Porque acha que ainda tem uma coisa, quando volta para casa da mãe e do pai, porque acha que ainda tem alguma coisa para pegar da mãe e do pai, sabe? Que ainda não saiu da criança, não virou adulto, né? Por isso que é o tomar, né? É melhor do que o receber, né? Realmente é o... eu vi... Isso, você toma do jeito e aceita do jeito que foi. Quando você sente, por exemplo, você tem um pai e a mãe que estão se separando, brigando, e o filho, de alguma maneira, ele faz isso por amor, ou ele fica tentando consertar a vida dos dois, ou ele toma o lado de um e de outro. Quando ele faz isso, ele também está fora de posição, né? E aí ele fica carregando um peso que não era dele. É como se ele ficasse no meio de uma parede, tentando escorar, assim, sabe? Sim. Isso é um peso que ele carrega do pai que não é dele, pai da mãe. E na constelação a gente faz a devolutiva, se a pessoa quiser, né? Sim. Tá pesado, você quer carregar, porque ele carrega porque ele se acha grande. No momento, quando ele é criança, ele faz isso por amor. Mas é um amor que o Bert Hellinger falava que era um amor em desordem. Que o amor tem que estar em ordem. Que ele fala que só o amor não resolve. O amor tem que seguir essas ordens que ele observou, muito, muito bem observado, e ele coloca pra gente. E aí a criança, aí depois ela vira adulta, e ela continua carregando esse peso do pai e da mãe. Aí quando ela cansa de sofrer e vê que tá demais, aí na constelação a gente fala, olha, agora você consegue? Você quer devolver? Porque tem gente que vai constelar e a pessoa às vezes não consegue fazer uma reverência pro pai e pra mãe. É verdade. Eu sei que é muito difícil, mas tem gente que tá numa arrogância lá tão grande que não consegue baixar a cabeça pro pai e pra mãe. Para agradecer a vida, ela não tem noção do que foi isso, né? E isso daí eles acabam sendo levados por sociedades, né, consumistas. Essas sociedades acabaram por isso que há essa desordem como um todo, né? E em nome do consumismo, em nome de eu quero, e aí todo mundo fica angustiado, né? Eu acho que essa é... Sim, porque a pessoa já... Exatamente isso que você falou. A pessoa traz aquela angústia, traz aquele vazio, porque assim, isso que vocês me deram eu não quero. Internamente, inconscientemente a pessoa fala, isso que vocês deram para mim, pai e mãe, não serve. Não é o suficiente para mim. E aí fica um buraco dentro da pessoa. E aí a pessoa vai comprar drogas e o que for. Vai tentar buscar esse preenchimento, que enquanto ele não voltar e conseguir baixar a cabecinha, tomar... É um processo. Não é fácil. Falando assim, às vezes tem gente que vai ficar brava, mas eu tô aqui, não é para passar a mão na cabeça, eu preciso explicar como é que funciona, né? Então, Conceição... Então a pessoa, quando tá cansada de sofrer, ela abaixa a cabeça, né? Conceição, explica para mim, então. Você dá atendimento, você é de São Paulo, é isso? São Paulo, capital. São Paulo. E onde que o pessoal... antes de... que eu queria... Né, quem sabe eu vou fazer uma constelação com você, até online. Mas é assim, ó. Eu estou vendo aqui, essa é uma das coisas que eu ouvi sempre da constelação. Não, você faz uma interpretação, você vai... como é que é? Você assume o público que está lá, o espectador, não sei se... o nome não é espectador, né? Ele assume o papel do pai daquela pessoa que ele nem conhece, é isso? Como é? Explica então essa constelação...
Essa constelação foi lá onde, no consultório da minha amiga Débora, que ela, ali na Santa Cecília. Essa é minha amiga Mara. É assim, a pessoa, quando a gente abre, ela vem com um tema. Sempre precisa ter um tema. O que é um tema? É uma dor. Essa dor pode ser uma dor física, emocional, uma dificuldade. Ela pode ter uma dificuldade. Eu não consigo ter relacionamento com homem, ou não consigo... Tenho muita dificuldade com mulheres, não consigo engatar um relacionamento, ou eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, ou eu tenho uma angústia no peito, ou eu tenho uma dor, sei lá onde, física, mas eu faço exame e não tem nada. Uma dor na perna. Então, aquilo tem que ter uma força. Quando a gente faz a entrevista, se a pessoa vem e aquilo está muito no racional, muito no entendimento e não tem força, a gente nem abre a constelação. Então vamos supor que a pessoa fala assim, eu quero constelar uma angústia que eu tenho aqui no peito e eu não sei o que é. Eu estou bem, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu ganho dinheiro, mas eu tenho uma coisa aqui que me perturba, que me pesa, né? Nós vamos abrir a constelação. Quando ela me fala isso, aí normalmente, para abrir a constelação, eu iria falaria para ela, fulana, escolhe alguém para representar você. Tá, mas... Aí ela vai escolher alguém. Desculpa, mas aí tem várias pessoas. E alguém para pessoas. escolher a angústia. Várias pessoas, são as pessoas que estão participando. São convidadas. São os representantes. São convidadas e isso, geralmente quando... Não conhece a pessoa. Não conhece. Ok. Não conhece, são pessoas, geralmente quando você faz workshop, a pessoa que faz a constelação, ela paga um valor, os convidados também dão uma pequena contribuição, porque o trabalho, ele é com todo mundo, mesmo quem está só assistindo, reverbera em todo. Ah, que legal. Eu já ouvi falar que o pessoal chora, então, mesmo aqueles que estão... Porque eles olham a situação deles, né? Isso, porque as histórias... A gente acha que aquela história de infelicidade é só nossa, mas é tudo muito parecido. Quando você começa a conhecer as constelações e participar, você vai vendo que todo mundo tem uma história, alguma coisa difícil, alguma dor. Você olha para aquela pessoa e fala, nossa, não imaginava que essa pessoa passava por isso, né? Então, as dores são muito parecidas. Todas as famílias têm dores parecidíssimas. Então, reverbera e, energeticamente, de alguma forma, acaba trabalhando todas as pessoas que estão lá. Ok. Agora, qual é o tempo? É uma sessão ou são várias? Quanto é o tempo dessa constelação, com essa dinâmica, com o workshop? Então, a constelação, eu já vi constelações que duraram 20 minutos e constelações que duraram 2 horas. Ok. Então, não tem um tempo. Mas muito assim específico. A média vai por aí, né? De 20 a 2 horas. É difícil uma durar 20 minutos. O normal é 1 hora, de 1 hora para frente. Tá. 1 hora, 1 hora e 15. Pode passar uma manhã toda ou uma tarde toda? É que quando a gente faz workshop, a gente já marca, por exemplo, umas 2 ou 3 no mesmo dia. Ah, e aí a gente fica uma tarde inteira, por exemplo. Já aproveita todas aquelas pessoas que estão ali e vai constelando as pessoas que querem ser consteladas, né? Que tem um tema. Que legal. Porque geralmente a pessoa que é chamada para ser representada sempre tem a ver com aquele papel que ela vai desempenhar. É interessante. Não é nada por acaso. Sempre tem uma coisinha ali envolvida. A pessoa representa um papel que na vida dela tem alguma coisa a ver. Conceição. É muito interessante. Essa live é aquela que a gente fala, ai, que pena. A gente falta 1 minuto aí e eu queria continuar um monte. Mas vamos fazer o seguinte. Aonde que a gente pode te achar? Passa os contatos, Conceição, para as pessoas que estão aí, vão ver depois. Geralmente eu coloco o meu link, mas hoje eu esqueci de colocar. Mas eu vou escrever aqui. Vocês vão me achar sempre Conceição de Paula. Tá, eu vou deixar... @ Isso. Depois eu deixo gravadinho. Aqui, ó, vocês acham na internet, no Facebook. E o Conceição _ de Paula. Legal. Mas se quiser, eu posso deixar meu zap também, que eu atendo as pessoas. Deixa eu oriento. Deixa seu WhatsApp vou aí também. Aqui. É 11, né? Que é São Paulo, 98491. Vou colocar aí 3242. Podem me adicionar? Porque eu tenho trabalhado com um público que não conhece nada de constelação. Então, eu tenho passado orientação pelo WhatsApp, passo os meus vídeos, passo áudios para a pessoa entender. Porque a pessoa que não entende nada não pode constelar. Ela precisa ter um certo conhecimento. Ok. Então, eu dou toda essa assessoria também para as pessoas. Estou fazendo um trabalho aí meio de formiguinha.
Eu quero que isso aí abranja muita gente. Eu acho que só isso que você passou já deixou o pessoal entusiasmado, ou quem vai vir. A intenção da TV não é, eu preciso de uma audiência. Não, são as pessoas, são os familiares. É o que você falou. Agora eu senti você bem confortável. Então, vou te mandar um beijo. Grazie, grazie por você ter estado iluminado e dado luz aos nossos antepassados.